Você conhece o tipo de material didático que está sendo apresentado a seu filho no ensino fundamental? Pois bem, olá pessoal, me apresentando, eu sou o Mauro e o meu objetivo é conscientizar os pais do que está sendo apresentado em termos de material didático nas escolas. Vamos bater um papo, fazer uma reflexão e o que queremos exatamente é refletir luz ou calor, ou seja, reverberar uma nova forma de encarar essa transição silenciosa para o pensar certo da nova geração. Em 1964, os militares estavam no poder e as ideologias estavam nas escolas. Em 2020 temos uma situação parecida, porém o pensamento socialista ele vem no material didático e de forma dupla, ou seja, com duas formas de pensar e interpretar o material que está sendo exposto para as nossas crianças. E é sobre isso que vamos conversar nesse material que eu preparei, o pensar certo a longo prazo. Então vamos fazer uma introdução, como essa questão de pensar certo pode afetar o imaginário no longo prazo. E o que vai nos ajudar a entender toda essa trama são 6 vídeos que vou comentar superficialmente, mas é importante assisti-los. São eles: O Sistema de Ensino e a KGB, do Yuri Bezmenov, As Raízes do Problema, do Congresso Brasil Paralelo, Desvendando a BNCC, o nome do vídeo é Pátria Educadora, na altura 1.4. Depois eu vou fazer uma análise do material didático, uma conclusão da análise, né? Em seguida eu vou comentar do tema atual que estamos passando pela questão de uso de máscara e o que dizem sobre ela fora da grande mídia. Vamos comentar também sobre o aplicativo Zoom, ele é realmente seguro? A questão da mídia e o Partido Comunista Chinês, nós vamos falar um pouquinho também. Depois vocês podem buscar um material mais denso. Esses 2 últimos vídeos que eu comentei, eles são do Bernardo Kirsten. Então vamos iniciar a nossa conversa. Você sabe que algo de diferente está acontecendo, mas não sabe dizer o que é. Apoia a defesa do meio ambiente, minorias identitárias, repudia qualquer tipo de preconceito, defende a liberdade, se preocupa com os filhos para que ele cresça em um mundo mais justo, porém necessita trabalhar para manter a escola e suprir as necessidades de sua família. Suponhamos que amanhã é uma segunda-feira e você tem uma reunião de trabalho. Portanto, não acompanhará o seu filho nas atividades da escola. Afinal, o cronograma está em dia e acredita que a escola está cumprindo com a Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, que de passagem, um secretário que trabalhava junto com Fernando Haddad era o relator da BNCC, onde houve amplo debate entre os mais diversos grupos identitários e a classe política representante. Ao final do dia, está tudo bem. O seu filho fez um importante cartaz defendendo o meio ambiente, não há nada de errado, está dentro do cronograma da BNCC. A escola seguiu fielmente, o material didático está em acordo com a legislação. Os professores, bem qualificados, em instituições renomadas, uma classe importante que merece respeito, pois são eles que vão guiar os estudos de nossos filhos, por no mínimo pelos próximos 15 anos. A escola faz o papel dela, ensina o seu filho a respeitar as leis de trânsito, atravessar na faixa de pedestre, a não jogar lixo no chão, defender as baleias ideologicamente, cuidar do meio ambiente, enfim, incorpora e repete em suas ações aquilo que aprende na escola. Amanhã, quando já adolescente, sendo um bom aluno, pode ser movido por um senso de justiça e tender a defender ideias naturalmente defensáveis, como não gostar de qualquer tipo de discriminação, apoiar mesmo que indiretamente a ONGs que defendem o meio ambiente, talvez expressar uma certa curiosidade em saber mais do mercado financeiro e, quem sabe, virar um investidor em ações. Como não viu muitos gráficos estatísticos durante o ensino fundamental, na vida acadêmica, essa linguagem estatística pode lhe parecer estranha. Talvez não se aventure em ir mais além ou especular um negócio promissor. Enquanto a fase produtiva não chega, que é estudar em uma boa faculdade, arrumar um emprego ou trabalhar nos negócios da família. Porém, dizem que negócios em família costumam dar errado e, além do mais, no Brasil, a taxa de falência de pequenas empresas é altíssima. Acaba que por não valer a pena. Outra alternativa seria prestar concurso público e fazer parte de uma classe privilegiada. Para isso, vai ter que se esforçar muito e relembrar o que estudou desde o ensino fundamental. Do contrário, se foi um aluno mediano e despertou a tempo, poderia até pensar: poxa vida, se meus pais tivessem cobrado mais meus estudos ou me colocado em uma boa escola, talvez hoje eu não precisasse fazer um cursinho para relembrar fórmulas de matemática, aprender um pouco mais sobre geometria,
saber os elementos da tabela periódica, classificação dos solos e etc. Conforme veremos mais adiante, o material didático, baseado no que diz a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ensina o seu filho a atravessar na faixa de pedestre, respeitar os sinais de trânsito, preservar a mata, os animais silvestres, não poluir mares e rios, defender os mais necessitados, entre outras causas sociais. A professora, como sempre, muito simpática, sempre dá a oportunidade de todos participarem na medida do possível. Explica a matéria muito bem, faz até uma leitura entusiasmada do livro A Revolução da Pontuação. Uma leitura vibrante que pode permear o imaginário e, quem sabe, colaborar com uma visão de mundo marcante. Ao final do semestre, algumas habilidades são atingidas. Sendo um aluno minimamente atencioso, as notas altas serão uma constante nas provas. Portanto, a maioria das habilidades a serem desenvolvidas para aquele período naturalmente serão cumpridas de acordo com o método socioconstrutivista de Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. O seu filho seguiu o cronograma da escola baseado na BNCC. Acostumou a acompanhar os principais jornais e, em dado momento dessa rotina, sendo um pouco atencioso, poderá perceber que ainda veicula nos jornais as mesmas injustiças de sempre: político corrupto, separação entre famílias, criminalidade e etc. Informações estas disponíveis a qualquer momento e, quem sabe, uma luz se acenda ao se perguntar: será o problema ainda a educação? Vejamos, seu filho teve a oportunidade de estudar em boas escolas. Não é o caso da maioria, claro, apesar do cronograma da BNCC ser o mesmo em todo o país. Se a maioria do povo tivesse tido o mesmo grau de instrução, acompanhado os principais veículos de comunicação, talvez a sociedade seria um pouco melhor. Por isso, é tão importante investir em educação. Todos os jornais dizem isso. E é esse um tema recorrente desde o tempo dos meus avós, que, aliás, não era só as ruas que eram diferentes. Eles dizem que os estudos também eram diferentes. Tinham provas mais rígidas, como chamada oral, leitura dos clássicos, da literatura, entre outras técnicas de aprendizado. Os veículos de comunicação e redes sociais mais tradicionais, como o Grupo Folha de São Paulo, UOL, Isto É, Grupo Globo, Veja, É o País, navegador de Internet Explorer, Facebook, Twitter e etc., entre outros, repercutem na maioria das vezes as mesmas notícias. Logo se imagina, devem ser verídicas, já que a maior parte da grande imprensa e formadores de opinião dão várias versões da mesma notícia. Somos bombardeados de informações a todo instante, mas provar a eficácia de uma instrução normativa aplicada na prática exige dedicação e demanda tempo. Basear-se em textos jornalísticos e estudos que ganham o selo da credibilidade da imprensa, quando não se tem outra informação disponível, aquela apresentada pode ser encarada como unanimidade, dependendo de quem as diz. O objetivo principal aqui é entender, compreender, assimilar, tomar ciência e tornar-se consciente de como se dá esse processo de pensar certo no longo prazo e como o material didático oferecido nas escolas vem colaborando com o que chamo de pensar certo. Certa vez, um jornalista me parou em plena Avenida Paulista e me perguntou o que você se lembra nesse dia da consciência negra. Logo me veio à mente o tempo da escola que falava sobre Zumbi dos Palmares. Eu fiquei sem entender por vários anos aquela curta entrevista. Porém, o repórter tinha certeza de que eu estava pensando certo. Levamos vários anos para aprender a pensar certo. Buscar entender esse processo também leva tempo e dedicação. Teoria da subversão aplicada ao Brasil. Pela palestra original de Yuri Bezmenov, de 1983. O processo de subversão socialista ele é dividido em 4 fases. Na primeira fase, ela leva de 15 a 20 anos e as ideias que são atacadas é a religião, educação, mídia e cultura. Na área da religião, o método empregado é politizar, comercializar, descaracterizar. O resultado vai ser o desapego à vida. Na área da educação, o método empregado seria a permissividade e o gramscismo, e o resultado é ignorância. Na área da mídia, o método empregado seria o monopólio, manipular, desacreditar, e o resultado é a desinformação. Na área da cultura, é falsos heróis, novos modelos morais, e o resultado, massificação e vício. Falando de estrutura de poder, a lei e ordem, o método empregado para a subversão seria a imoralidade do legislativo, e o resultado, descredibilidade. Na sociedade, a confusão entre direitos e deveres, e o resultado, irresponsabilidade. Na área da segurança, apologia ao
ao crime, relatividade moral e o resultado, violência. Política interna, promoção de antagonismos e a desunião. Na área chamada vida, que envolve família, população e trabalho, o método empregado para a subversão seria a fragmentação da família e o resultado, ausência de lealdade. Dentro desse tópico vida, o item população, o método empregado para a subversão é o deslocamento migratório e urbanização e o resultado, alienação. O outro tópico é o referente ao trabalho. O método empregado é sindicatos contra a sociedade e o resultado, vitimização. Agora vamos passar para a segunda fase de desestabilização. Ela leva de 2 a 5 anos. Aí as áreas que são atacadas é a área do poder, economia e mídia. Na estrutura de poder, órgãos artificiais na sociedade e o resultado seria a erosão do governo. Na área da economia, o método empregado é a radicalização do processo de negociação e o resultado, confronto constante. E na mídia, o método empregado para a subversão seria a posição oposta à sociedade e o resultado, alienação. Bom, na fase final, na quase final da fase, levaria de 2 a 6 meses, que seria o estado de crise, Órgãos artificiais estabelecidos anteriormente reivindicam direito ao poder, contam com respaldo nas demais ações cumulativas precedentes. Sociedade não funciona mais produtivamente. Governo entra em colapso, população demanda solução. E o resultado disso é intervenção estrangeira e ou guerra civil. E o resultado final, a convergência de intervenção estrangeira e guerra civil seria normalização, eliminação ou ostracização, deixar no ostracismo, os responsáveis pela desestabilização e crise, consolidação do Estado socialista, estabelecimento de nova elite burocrática. Enfim, para compreender o processo do pensar certo e a influência do material didático nesse contexto, necessitamos de outros saberes, que sem eles, tudo o que será dito com relação ao material didático distribuído nas escolas terá sido em vão. Então, do que efetivamente estamos falando? Nós estamos falando de família, escola, trabalho, Estado e nação. O que a gente leva por toda a vida? A família é a primeira instituição da humanidade, a base que educa e orienta. A escola ensina as diversas áreas do conhecimento. O trabalho proporciona a experiência ao indivíduo, é onde ele aplicará os saberes, descobrirá novas formas de trabalho e se desenvolverá, gerando valor para si e para a sociedade. O Estado, entidade política e geopolítica consolidada, submetido às vontades do povo, promove a lei e a ordem para que todos esses organismos funcionem em harmonia. A nação é formada pelas unidades da federação, estados e municípios, com seus feitos, costumes e valores em comum, o que chamamos de povo. E nunca é demais lembrar o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Sabemos que a sociedade funciona em grupo de pessoas. Juntar pessoas, trabalhar e aprender em grupo, criar conhecimento em grupo. Cada organismo com suas metas e ações sinérgicas, com um forte sentido de cooperação. Todos esses organismos, família, escola, trabalho, Estado e nação, cooperam entre si, cada qual com seus planejamentos e metas. O resultado final esperado é o progresso de todos, mas simplesmente crescer, aumentar os índices de crescimento, como o Produto Interno Bruto, o PIB, e o Produto Nacional Bruto, o PNB, não é o suficiente, na verdade, É importante crescer com qualidade, obter um desenvolvimento econômico, formar cidadãos livres, com capacidade de trocar experiências, ideias, adquirir sinergia e, por fim, um ser consciente de sua função dentro de um determinado grupo. O indivíduo, ele só é entendido e consegue resolver seus problemas dentro de um contexto. E esse contexto justamente é a família, escola, trabalho, Estado e nação. Vocês se lembram que eu comentei no início, em 1964, enquanto os militares ocupavam o poder, as ideologias ocupavam as escolas. E aqui vale a pena comentar um alerta que o filósofo professor Olavo de Carvalho vem alertando há muitos anos a respeito de Augusto Comte, que muitas vezes não é estudado nas escolas, mas o Augusto Comte foi o que cunhou o termo, a frase que tem na nossa bandeira: ordem e progresso, amor por princípio e a ordem por base. Por volta de 1700, Augusto Comte, filósofo fundador da sociologia, movimento positivista do século XIX, estudo sistêmico da sociedade através das ciências naturais, busca explicar a sociedade através de métodos científicos, teológicos, metafísico e positivo. Agora chegamos na fase que vamos voltar um pouco no tempo para que possamos entender como chegamos a essa situação em que vivemos hoje, com baixos índices de crescimento e desenvolvimento, por vezes flertando com o caos, aceitando as imposições do Estado, quando deveria ser o contrário. Maus alunos, maus professores, monopólio da informação,
dissolução da família e, em muitos casos, até a negação do Criador. Como isso é possível em um país 95% da população cristã? É exatamente isso que buscamos entender, as raízes do problema, com um documentário muito bem elaborado do Congresso Brasil Paralelo. A maior parte dos prints e textos a seguir foram retirados do próprio documentário. Ao final desse documentário, vem a indicação de um trecho do vídeo Pátria Educadora, no tempo 1.4, uma análise de vários itens da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Só depois de absorver todo esse conhecimento é que podemos fazer uma análise do material didático distribuído nas escolas, que dizem seguir à risca a BNCC. Em seguida, vem a conclusão da análise e logo após a indicação de um outro documentário esclarecendo a relação entre China e suas empresas espalhadas pelo mundo. Inclusive, há algo sobre a plataforma Zoom, como já comentado anteriormente. E, finalmente, o envolvimento da mídia com o Partido Comunista Chinês. A partir de agora, caso já conheça o vídeo As Raízes do Problema, já pode pular direto para esse vídeo e depois retornar ou então acompanhar os comentários, breves comentários referente ao vídeo. Então, só para resumir, a gente vai ver As Raízes do Problema, documentário Brasil Paralelo, prints e textos editados, Pátria Educadora, documentário também da Brasil Paralelo, análise da BNCC no tempo 1.4, análise do material didático, de acordo com os temas abordados, prints e link do tema Pandemia e o uso de máscaras. E a respeito do aplicativo Zoom, traz um vídeo explicativo do jornalista Bernardo Kirsten contando um pouco do Partido Comunista Chinês. Daí já dá para se deduzir por que se evitar a mídia de mãos dadas com o Partido Comunista Chinês. Também do Bernardo Kirsten, traz um vídeo muito bem explicativo, como o avanço entre os meios de comunicação e empresas. Então vamos passar rapidamente pelos principais tópicos do vídeo As Raízes do Problema do Congresso Brasil Paralelo. Já no início, o vídeo nos apresenta alguns filósofos que vão formar toda a base de pensamento do homem moderno. A crítica da razão prática, estudada por Kant, ele dizia que o mundo só é conhecível por meio da ação do homem e jamais pelo seu pensamento puro. Aí no vídeo eles dão mais explicações. Em seguida, nos apresenta Hegel, que estuda Kant por 10 anos e chega à conclusão de que, além de afirmar do que afirma Kant, quando o homem cogita em agir, ele cria uma simulação dentro de si e testa as opções que pode tomar. Aí eles dão um exemplo da água, que ao você cogitar em entrar na água do mar, você não sabe se ela está fria ou não. Você só vai saber se você entrar efetivamente. Você testa as hipóteses dentro de si e decide se vai entrar ou não. Com isso, forma a base que Hegel chama de dialética histórica. A ideia da dialética histórica nos apresenta a evolução da inteligência no tempo, composto por uma tese, uma antítese e uma síntese. E assim por diante, vai evoluindo ao longo do tempo, formando sempre uma tese, uma antítese, uma síntese. E a partir daí, vai formulando as suas ideias, costumes e valores. Em seguida, nos apresentam Hegel, outro filósofo, que ele vai falar da alienação. Hegel teve um aluno chamado Ludwig Feuerbach, que afirma que nesse conflito de ideias, o homem criou Deus como uma forma de se autoconhecer. Aqui, forma toda a base para que um alemão chamado Karl Marx mude para sempre a história do mundo. São palavras que estão no próprio vídeo. A conclusão de que o que moveria o mundo seria a luta de classes. Ela propõe o confronto de ideias entre duas classes. Como é dado o exemplo, aristocráticos contra plebeus, vai culminar no feudalismo, o feudalismo contra os camponeses, e assim por diante, que vai culminar na burguesia. E o confronto de ideias entre burguesia e proletariado só poderia culminar na revolução do proletariado, que seria a síntese utópica de Karl Marx. Todo esse trabalho chega ao conhecimento de Moses Hess, que apresenta a Friedrich Engels a luta de classe, e juntos eles confeccionam o Manifesto Comunista, Valor versus Trabalho. E é uma ideia economicamente falsa, pois quem atribui valor às coisas são as pessoas e não quem as produz. Eu acrescentei essa charge falando da mais-valia do site Humor Político. O trabalhador dizendo assim: eu trabalho muito e percebo muito e recebo muito pouco, até parece que eu é que lhe pago um bom salário. Aí o patrão diz: pare de ler o Capital, ou lhe demito por justa causa. Para os teóricos marxistas, pouco importa se está certo ou errado a teoria. O que importa mesmo é a revolução que derivou de um erro. A teoria marxista ela foi desmentida por Karl Marx na escola austríaca. E já diz o filósofo Olavo de Carvalho que Karl Marx começa dizendo que o socialismo é uma expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernest Laclau, diz que a propaganda do partido cria a classe social que em seguida vai representar. Essa teoria inversa é própria do pensamento marxista,
converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. Essas ideias florescem pela Rússia e o Vladimir Lenin perde o seu irmão aos 17 anos quando tenta explodir uma carroça. Lenin foi se tornando cada vez mais radical e, em meados da Primeira Guerra Mundial, entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a Revolução Proletária por meio da Revolta Armada, em outubro de 1917. 5 anos depois, Lenin morre e aquele que era para ser o seu sucessor natural, Leon Trotsky, por defender que o movimento comunista deveria ser aplicado em todo o mundo, sofre um golpe de Joseph Stalin, que queria focar seus esforços na Rússia. A Revolução Russa. Stalin desocupará o governo 30 anos depois e deixará para trás aquilo que ficou conhecido como o maior genocídio da história. 20 milhões de pessoas mortas. O comunismo sempre renegou a natureza humana. O extermínio se justifica na busca de uma sociedade igualitária, de um homem moderno, de raça pura, mais capacitado e por buscar ideias tão nobres se julga acima de qualquer crivo de moralidade. A famosa utopia comunista, no episódio da Ucrânia, no que ficou conhecido como Holodomor, foram mortas mais de 6 milhões de pessoas de fome, tudo em nome do socialismo, um dos capítulos horríveis da história. Em 1932 a 1933, na então União das Repúblicas Socialistas Soviética, sob o comando de Joseph Stalin, lhe mandou bloquear o acesso de alimento à Ucrânia. Segundo o site História do Mundo, estima-se 5 milhões de mortos. Se levar em conta trabalhos forçados e efeitos colaterais, esse número aumenta para 14 milhões de mortos por inanição. Deixar morrer de fome. A União Soviética seguia o radicalismo da revolta armada bolchevique, outras correntes foram ganhando força ao defender que o comunismo poderia ser implementado gradativamente por meios menos radicais. Foi o caso da Sociedade Fabiana, fundada por Karl Kaustin, Eduard Bernstein e outros teóricos. A Sociedade Fabiana, Revolução Russa, para implementar o socialismo, eles acreditavam no pragmatismo, em um processo progressivo que chamasse menos atenção diante de seus inimigos políticos, atuando por meio de medidas socialistas disfarçadas. O socialismo fabiano percebe um imenso valor em realizar reformas sindicais, que teria o objetivo de acostumar o cidadão a ver o Estado como a ferramenta para curar todos os seus problemas. A igualdade idealizada se daria pelo governo, defendendo a saúde pública, o ensino gratuito e os princípios a justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kaustin e Eduard Bernstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo alemão. Entendem que a ação política é mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim um capitalismo debilitado. Consequentemente, o Estado seria o agente dessa transformação e libertação dos trabalhadores submissos aos proprietários dos meios de produção, adicionando outras causas aos direitos de liberdade estabelecidos na época. A liberdade de não ser discriminado, de não ser vítima de desigualdade econômica ou social. Enquanto isso, na Itália, um menino vindo de família pobre teve sua visão de mundo moldada pelas dificuldades financeiras. Tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda. Tornando-se o líder do Partido Comunista Italiano, seu nome era Antonio Gramsci. Dos estudos de Gramsci, em meados de 1946, nasce então a hegemonia cultural. Com 31 anos de idade, acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pelo regime Mussolini. Na cadeia escreve os 32 cadernos do cárcere. E essa reflexão ecoa no mundo, explicando como o governo utiliza as instituições culturais para conservar o poder. De todas as teorias socialistas, a que mais se aplica no Brasil e no mundo é a teoria de Antônio Gramsci, pois o socialismo marxismo perdeu em tudo, menos na cultura, sendo hegemonicamente vitorioso até os dias atuais. Gramsci ensinava que devemos tomar o poder mediante infiltração, ocupação do espaço por meio cultural, através da mídia, escolas, igreja, foram infiltrando e viraram o estamento burocrático. Ele cria metodologias para que o socialismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas e da força. Há décadas essas ideologias vêm sendo implantadas no Brasil, através da transformação da sociedade em uma sociedade de pensamentos socialistas. Apenas para ilustrar o que foi esse período, foi bem a partir de 1945 a 1991, a divisão da Europa, o início da Guerra Fria, luta por ideais. O capitalismo fazia o seu contraponto para conter o avanço do socialismo. Após a Europa arrasada,
os Estados Unidos, através do Plano Marshall, ajuda financeira para a recuperação da Europa pós-guerra. Foi um período bem marcante em nossa história, uma corrida tecnológica, competição principalmente entre a União Soviética e Estados Unidos, e a Europa estava arrasada. E Berlim era o símbolo sob influência dos capitalistas e socialistas, um muro construído do dia para a noite, praticamente. Para Gramsci, uma ditadura sem a hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo. E este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura formariam a superestrutura da sociedade, que também deveria ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle educacional das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível construir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Em paralelo, Felix Wil, um alemão que também estava preocupado com a Revolução Russa, decide criar uma série de congressos, reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Kostin, um teórico contemporâneo de Gramsci. Kostin apresenta a tese de que o Estado é sim estruturado pela economia, mas esta economia tem como base uma outra estrutura invisível, a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Entusiasmado com as ideias de Kostin, Felix Wil fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, mais tarde apelidado como Escola de Frankfurt. O sucessor de Felix foi um sujeito chamado Max Horkheimer, que, assim como Gramsci, acreditava numa nova hegemonia cultural e da destruição dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Dando continuidade ao movimento, Horkheimer, junto com outros dois teóricos, vão fundar a teoria crítica, que seria as ideias de Marx, junto com as ideias de Freud, que resultaria na teoria crítica. A ideia era a seguinte: se criticarmos tudo que existe, as ideias de dialética histórica trazidas por Hegel será acelerada e, consequentemente, a utopia comunista chegará mais rápido. A Escola de Frankfurt cunha o termo indústria cultural, que, segundo eles, serve os opressores donos do capital, da burguesia em geral, e essa indústria cultural deveria ser combatida através da teoria crítica. Tudo deveria ser criticado: livros, cinema, televisão, aspectos da sociedade. Dessa forma, a cultura burguesa oprimia a cultura proletária e, se criticada, despertaria a consciência do proletariado para a revolução. Isso serve de matéria-prima para o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo. O desconstrucionismo é o método de retirar o significado de um texto para colocar no lugar um outro significado pretendido. Esse método é aplicado não só nos textos, mas também na retórica política, ideológica em geral. Por exemplo, se a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre o outro sexo, a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se trata de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas na relação de poder dos grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto. Através do politicamente correto é que surge o relativismo moral, que interpreta toda e qualquer ação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da Escola de Frankfurt foi Hermann Marcuse. Marcuse foi um membro do Partido Social Democrata Alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou ao seu ponto em que o proletariado deixa de ser agente transformador da sociedade, pois os avanços do capitalismo deixam a vida desses agentes tão à vontade que perdem a vontade revolucionária. Então a nova massa de manobra passa a ser indivíduos que estão à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores e etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram elementos essenciais da natureza humana, mas sim uma mera construção social, imposta pela primeira divisão do trabalho na humanidade,
a família. Defendeu também que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Por meio de sua influência, empurrava o relativismo moral no mundo inteiro. Dessa forma, o politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. 1. As teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o politicamente correto, por meio de chavões, de efeito aliado à fantasia de um mundo perfeito, é muito mais atraente para o cidadão comum. O politicamente correto pratica a teoria crítica até a exaustão. E sabemos que esse tipo de mentalidade revolucionária tem grande adesão, principalmente por parte dos jovens. E terceiro e último, a razão é que o marxismo cultural falhou praticamente em todo o mundo e restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural. Todo esse movimento ganha mais força quando David Horowitz, filho de pais comunistas, assiste à queda de Stalin e funda a New Left. Começa aí o processo de reciclagem da comunicação comunista. Através de frases de efeito: faça amor, não faça guerra. Defende a liberação das drogas e descriminalização do aborto. Após ser acusado de morte de sua assistente Beth, entrou em crise existencial e mais tarde passa a defender o conservadorismo. Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os escritos de Horowitz e faz uma série de alterações. Na década de 30, Saul Alinsky foi apresentado a Al Capone e se aproxima de Frank Nietzsche durante a Lei Seca. Frank Nietzsche ensina a Alinsky como se deve agir, a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Saul entende que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente por dentro do sistema. Aqui 2 frases de Saul Alinsky. Ele diz assim: o que eu estou querendo dizer é que as pessoas só conseguem o poder quando elas tomam ele para si. A outra frase: quando elas são fortes suficientes para que o outro lado desista. Saul Alinsky faz uma dedicatória para Lúcifer em seu livro Regra para Radicais, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. Na teoria de Saul Alinsky existem 3 regras básicas. A primeira é desinformação. Não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existe valores nem regra. A corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a regra número 1 do comunismo. A terceira regra é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente e sim aniquilá-lo da vida pública. Alinsky defende a ideia da organização das massas como o fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Uma igreja junta pessoas pelo interesse comum na fé, uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era a brecha no capitalismo por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Durante sua vida, honrou com o seu posicionamento ideológico, fundando 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs e foram se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram pessoas interessadas em solucionar certos problemas. Entretanto, Alinsky dizia: o problema nunca é o problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionadas forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas que querem a melhoria da sociedade. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas e lobby político. As ONGs viraram instrumento de manobra política e passariam desapercebidas. Hillary Clinton escreve sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e posteriormente advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Alinsky. Hoje no Brasil existem mais de 200 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Entre 1999 e 2006, mais de 15 bilhões foram entregues a essas organizações. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista e passou a ser apoiado por Moscou e União Soviética, criou um programa de financiamento de guerrilha na América Latina. Este ativismo da revolução comunista encontrou um forte eco no Brasil, levando à formação de diversos grupos de orientação comunista, que culminou com a tomada do poder em 64. A partir daí, a esquerda passa a ter como principal objetivo a derrubada do regime militar. Além das mudanças educacionais que estavam em curso no Brasil decorrentes da pedagogia do oprimido, que foi implementada pelo patrono da educação brasileira Paulo Freire, nos anos 70 surge o caloroso debate universitário sobre o futuro do comunismo no Brasil. Neste debate, os social-democratas fabianos concluem que os mortos da revolta armada servirão de Marte para endossar
a Revolução Cultural. O movimento foi facilitado pelos próprios militares, que consideravam mais importante combater a esquerda armada, enquanto davam espaço a uma esquerda cultural. Os excessos da repressão do regime militar, em meados da década de 70, em conjunto com o esgotamento de seu modelo econômico no início da década de 80, levaram a um longo movimento de democratização, culminando com a eleição de Tancredo Neves, em 1985. Morreu antes de ocupar o cargo, assumindo seu vice, José Sarney. A Constituição de 88 marca forte influência do socialismo no meio político e cultural. Os militares acabaram com a direita ideológica, pois tinham a mentalidade tecnocrática. Ainda herança do positivismo. Augusto Comte era contra a política. Ele achava que as questões deveriam ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem fazer o debate ideológico. E os militares acreditavam nisso, pois eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade positivista na cabeça de pessoas que não sabem nem quem é Augusto Comte. Com essa mentalidade positiva, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformar os políticos em simples office boys. Enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando em um autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64 e 65 a respeito dos seus próprios erros históricos foi uma coisa muito séria. A esquerda se fortalecia enquanto os militares desmantelavam a direita. E quando os militares deixaram o poder, a única força política que existia, que era a esquerda, e veio já com dois lados. Como é próprio, estudam a dialética, que é a arte de pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. A alternância de poderes entre PT e PSDB, divisão de território até hoje. Em 1990, Lula funda o Foro de São Paulo, uma organização comunista que reúne todas as organizações políticas da América Latina, com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas, como as Farc e o MIR chileno. No decorrer de suas reuniões feitas durante 26 anos, planos e estratégias para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Brasil elege o social-democrata FHC, Fernando Henrique Cardoso, que começará um amplo incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos do governo FHC. Precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos? Bom, aqui encerra As Raízes do Problema, esse documentário maravilhoso que eu insisto que vocês vejam, procurem aí no YouTube e tem um link aqui que vocês podem acessar também. E aqui apenas um breve comentário de algumas datas importantes. Nas décadas de 1960 a 1970, o Brasil teve um crescimento virtuoso, foi bem no período militar. Em 1973, houve a crise do petróleo, grandes afetados foram os países emergentes. Na década de 80, relembrando aquela época de inflação galopante, é uma década perdida praticamente. E em 1991, houve o Consenso de Washington, a disciplina da política fiscal, reforma fiscal e tributária, abertura para capital estrangeiro e também para privatizações. A era da globalização, processo dado pela integração cultural, político e econômica entre as nações. Por volta de 2006 é fundado o BRICS. Quem inventou esse acrônimo foi Jim O'Neill, um economista. E ele dizia que em 2032 é o ano em que a instituição prevê que, somadas os PIBs nacionais das economias do BRIC, juntamente alcançarão as do grupo do G7, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Itália, Alemanha, França e Canadá. O PIB dos BRICS avança, porém o PIB per capita, ou seja, a distribuição de riqueza pode ser injusta. Mas, resumindo, trata-se do avanço do plano progressista na América Latina, com a aliança do BRICS, que seria a aliança econômica entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, aqui encerra essa parte histórica e o que percebemos é que o quão somos influenciados pela geopolítica, pelo que acontece fora do nosso país. Agora fiquem com a Pátria Educadora, que é o vídeo do Congresso Brasil Paralelo. Eu peço que assistam, o vídeo é longo, então por isso eu coloquei o tempo 1.04 para assistir esse vídeo. Vocês assistam esse vídeo, por gentileza. Aí depois, sim, a gente entra na pauta da análise material didático, ok? Então, começando aqui, eu imagino que já assistiram o vídeo. Vamos começar a análise do material didático. Esse material didático, eu analisei o material didático do meu filho, né? Ele está no 2º ano. Logo de cara eu encontrei no caderno de História, na página 28 a 35 do material didático,
os cadernos, e tem as divisões ali de cada matéria. Então, na página 28 a 35, não vem explicitando a diferença entre história, com H, e história. O que eu vejo aqui o problema, né? Aqui seria um ativismo da novilíngua. O que seria novilíngua, né? Ressignificado de determinadas palavras para atingir um viés político e ideológico a longo prazo. E na página 28 do caderno de estudos, do capítulo 3, se encontra explicitamente a palavra história, se referindo a uma fantasia, né, história com H. Dessa forma, confundindo e ressignificando o sentido da palavra história. Quando sabemos que história com H refere-se a um fato real histórico e a palavra história com E está ligada ao mundo da fantasia. No decorrer das páginas, nem ao menos cita essas diferenças. Dá a entender como puro e certo que qualquer história pode ser uma fantasia. Dessa forma, fica a cargo de quem conta decidir se o fato retratado é uma fantasia ou um fato verídico, causando uma confusão no imaginário da criança e, por conseguinte, criando pequenas falhas linguísticas que vão se somando em um médio a longo prazo o impedirá de interpretar obras mais complexas. Bom, pessoal, vamos dar uma pequena pausa para falar da biblioteca, os livros que estão disponíveis nas bibliotecas à disposição dos alunos. Eu percebi em minha casa o livro com o nome Sorri Lia, do autor Armando Antenori. E esse livro, eu perguntei ao meu filho como esse livro veio parar em casa. Aí eu mesmo respondeu que retirou na biblioteca da escola. E outros colegas também retiraram exemplares, pouco antes do início do isolamento social. Na contracapa vem um cartão de controle da escola, né, uma outra escola que não tem nada a ver com a escola do meu filho, e um carimbo 16/5/2017. Esse tipo de material já foi denunciado no passado, conforme trata uma reportagem do MEC, e não deveria estar à disposição para os alunos. Bom, vamos ouvir uma reportagem curta de apenas 2 minutos e 40 da assessoria do MEC. Com base em parecer técnico da Secretaria de Educação Básica, o ministro da Educação, Mendonça Filho, decidiu recolher os 93 mil exemplares do livro Enquanto o Sono Não Vem, distribuídos pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa, para alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental das escolas públicas. A decisão do ministro é respaldada em parecer técnico da SEB, que considera a obra não adequada para as crianças de 7 a 8 anos do ensino fundamental, pela abordagem do tema incesto. Selecionada no processo PNLD-PNAEC em 2014, na gestão Dilma Rousseff, o livro foi avaliado e aprovado pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, instituição de notório saber e referência nas áreas de alfabetização e literatura no país, conforme esclarece o ministro Mendonça Filho. O livro é inadequado, foi adquirido ainda na gestão da presidente Dilma, de 2013 e 2014, com parecer técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós recomendamos que a Secretaria da Educação Básica pudesse reavaliar os pareceres envolvidos e chegamos à conclusão que a melhor solução seria o recolhimento desses livros distribuídos. E com o suporte jurídico do próprio MEC, o fazemos a partir de hoje, o recolhimento, e faremos com que a ação de proteção das crianças, para que elas não tenham acesso a uma literatura inadequada às suas faixas etárias. O MEC está aqui para zelar pela questão da educação adequada das crianças e jovens do Brasil. O conto A Triste História de Eridegalda trata do desejo de um rei em casar com a mais bonita de suas 3 filhas. Diante da negativa, a menina é castigada e termina morrendo de sede. A análise da Secretaria de Educação Básica do MEC diz que as crianças no ciclo de alfabetização, por serem leitores em formação e convivências limitadas, ainda não adquiriram autonomia, maturidade e senso crítico para problematizar determinados temas com alta densidade, como é o caso da história em questão. O parecer destaca ainda que o texto deve não somente ser adequado às competências linguísticas e textuais do estudante, mas também à sua experiência de vida e aos sentidos que o livro irá produzir no leitor. A atual gestão do MEC está revendo todo o processo de seleção dos livros didáticos e paradidáticos, visando a melhoria da qualidade da educação brasileira. Do Ministério da Educação, Sandra Fontella. Bom, vamos analisar um pouco o que contém nesse livro, do autor Armando Antenori e Rita Taraborelli. Sorri Lia é o nome do livro. Os comentários aqui é mais como um alerta. Às vezes a escola nem sabe que esse tipo de material que já foi solicitado recolhimento ainda se encontra nas bibliotecas. E quando não há um controle e não tem ciência do que está sendo oferecido aos alunos, a gente está correndo aí um sério risco. Então vamos lá. Na capa aqui é uma menina, né, com a melancia. Eu já comentei que aqui tem um selo, né, escrito para uso
nas salas de aula, né? Proibido a venda. Tem o selo ali do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E aí vem em seguida aqui um quadro de fotografia, né? Até aí então a Lia ela sorria, normal e tudo ok. Mas o livro ele traz mensagens claras e inadequadas para crianças que estão desenvolvendo o imaginário. Por todo o livro há menção de receitas a chás, em especial chá verde, camomila. Se isso não é menção a aborto, eu não sei o que é. Pode-se dizer que uma criança não interpretaria dessa forma. Porém, o material dá essa dupla margem de interpretação inadequada. Uma verdadeira armadilha, né? Não deveria ser adotado uma leitura tradicional como as fábulas de Esopo, por exemplo, né? Aí fica o questionamento aí. Em uma das páginas tem ali a imagem de um doutor, no corpo do doutor tem o desenho ali de um feto, né? De fundo, um monte de receitas, escrito umas coisas estranhas, né? Escrito grupo A, grupo B, negativo, RLU, PCB, algumas coisas que remetem a laboratório. E do outro lado de frente pro doutor, parece ser enfermeira, né? Como se ela estivesse grávida, e escrito laboratório de patologia. Muito estranho. Aí tem os desenhos aqui dos detetives que estão investigando, né? Por que a Lia não sorri, né? Em seguida, toda a imprensa, aparece um monte de microfone, escrito ali, ó. Então conta, Lia, conta o que se passa. Diga que vírus você pegou, né? Aí depois, em seguida, sosseguem os detetives, recolham as lupas. E em todos esses desenhos, como eu disse, né? Vem diversas mensagens dando menção a chás, né? Tipos de chás, vários tipos de chás. Matem todas as charadas na próxima página. Aí em seguida, né, vem a solução do problema, né? Era a fome, o que Lia sentia, né? É o que ela sentia. Aí um monte de novo, um monte de imagens remetendo a chás, organic, tem ali a imagem de um mamão. Enfim, se você perguntar para qualquer pessoa ou criança, vão dizer que não viu nada demais e que não vê nada de estranho. Porém, a gente sabe que a mensagem subliminar, ela está ali, pode ser interpretado dentro da sala de aula, bem da forma que bem entender, né? Quem estiver ministrando a aula, é o que George Orwell chama de duplo pensar, né? Você tem uma mensagem falsa e uma verdadeira para um mesmo conceito. Então, a gente tem que ficar alerta quanto a isso, né? De repente, a escola não sabe que esse material está lá, mas seria bom alertar, ver que tipo de material que o teu filho está levando para casa. Outro livro que presenciei o meu filho lendo junto com a classe, né, foi o livro chamado A Rebelião da Pontuação, do autor William Tussey. Esse livro eu não sei se foi indicado pela escola ou se a professora que pesquisou na internet encontrou, mas facilmente encontra ele aí na internet. Então, esse livro, o que é curioso, é o título, né, A Rebelião da Pontuação, e diz o trecho na página 16, né, eu não aguento mais ter dupla personalidade. Não sei se sou vírgula, vivo, perdido e dividido. Preciso de umas férias para consultar um psicólogo e finalmente me encontrar. Não importa que seja como ponto ou como vírgula, eu só quero me encontrar. Fecha aspas. Ou seja, um texto que pode dar várias interpretações, né? De novo, acaba ficando de lado o tema principal da aula, né? Que é a aprendizagem da pontuação. E a criançada acaba fixando na história. Umas curiosidades aqui do autor, outras obras, né, que esse mesmo autor já publicou, obras com viés político e ideológico, no meu entender, e nós vamos já verificar aqui que esse autor, ele publicou o título Aniquilador do Saber, a invasão dos erros de português, a rebelião da pontuação, a rebelião das palavras, a rebelião dos acentos. Assim como sugere o título em A Rebelião da Pontuação, a história dá ênfase nas questões político-ideológicas, ficando em segundo plano o real sentido da pontuação correta. E por um acaso eu pesquisei no YouTube e encontrei aqui professores falando a respeito desse mesmo livro, né? Uma professora mesmo aqui, ó. Eu vou até passar ele aqui para vocês ver o que ela diz. Quer ver? Por que é que eu contei essa história? Imagine se nós também decidíssemos não ser mais menino. Eu não vou ser mais menina, agora eu vou ser menina. E se a menina decidisse, eu não vou ser mais menina, agora eu quero ser menino. Que confusão que não vira. Como é que vai acontecer? Ninguém mais vai... Bom, apenas um pequeno trecho aí, para vocês verem que existe duplo sentido, né, esse material. Aí aqui no stories do vídeo, né, naquela parte explicativa, essa mesma professora coloca aqui, ó, desenvolvi a aplicação para essa história com recursos visuais para falar sobre gênero. Essa questão da distribuição do tema ambiental ou ideológico, ele aparece aproximadamente 37 vezes, bem distribuído em todas as matérias, nos 4 volumes, né. Aí aqui, vamos analisar aqui o módulo 1, né? O estudo da língua.
Aparece aqui na página 22, são 4 capas de livro, né? Enchente, vem em primeiro lugar. Inventa e desinventa, é outra capa de livro. A menina e os relógios, estrelas e planeta. Aí vem a primeira pergunta aqui, letra A. Qual a capa de livro mais chamou a atenção e por quê, né? Bom, no caso do meu garoto foi a enchente, né? E ele explica aqui, né? Enchente, gato de água. Ele viu a figura de um gato ali e deu aqui a resposta dele. Mas enfim, na página 25, a chuvarada. Vem em primeiro da lista. Na página 38, vem assim as cores do arco-íris, né? E uma borboleta. A gente sabe que a borboleta, ela representa o quê? Metamorfose. E as cores do arco-íris é o mesmo que as cores da bandeira LGBT. Tem ela na página 37 e na página 38. A página 37 tá aqui, ó. Tem um poema da borboleta e tem um arco-íris, tipo um arco-íris saindo do livro e escrito amizade, amor, respeito, carinho. E do outro lado, a mesma imagem, né, da bandeira da borboleta que representa a metamorfose e as cores ali representando amizade, amor, respeito, carinho. Bom, ou seja, são ganchos para poder chamar para outros temas. É isso que eu chamo que tem duplo sentido e que é muito difícil da gente perceber isso e decifrar essas questões. E o que vejo aqui é muito bem pensado o material, porque a borboleta ela representa justamente a metamorfose e aqui o poema ele fala da borboleta mágica que ela pousa num livro de criança. Pega uma letra R, vira uma borboleta, e da borboletra, né, que eles chamam, vão saindo letras que vão se juntando, formando palavras, as palavras se juntam formando frases, as frases vão rimando, se agrupando, formando estrofes. Num toque de mágica, as estrofes se agrupam em toque harmonioso. Formou-se bela poesia. Bom, igual eu falei, são ganchos que podem puxar para outros temas, caso seja um ministrador mal intencionado aí. Esse poema que eu acabei de ler, eu acredito que à primeira vista a gente não vê nada demais e eu realmente também não veria se não tivesse o conceito, o conhecimento de tudo que nós conversamos até aqui. Para não ficar muito longo e maçante, eu vou citar aqui algumas páginas e o que tem em seguida. E aí eu vou ler apenas a conclusão de tudo que eu vi, né? Na página 224, em ciência, vem a questão indígena. Na 242, história, questão indígena. Na 256, de geografia, questão indígena. Na 272, 273, geografia, questão social. E uma reportagem do G1, no módulo 2, no segundo ano. Na página 16, português, UOL. Criança, anedota, haja coração. A imagem, para mim, é inadequada, né? Podendo dar margem para abordagem de temas impróprios. Assim como foi citado acima, a professora que encontrou uma oportunidade de falar de gênero, o título remete a uma telenovela da Rede Globo. Bom, aí eu procurei o poema na internet, eu não encontrei o poema esse Haja Coração, da anedota que fala. Na página 22, falando sobre propaganda de filme Muppets 2, aí no rodapé da contracapa do caderno, aí vem citando a reprodução proibida, o artigo 184 do Código Penal da Lei 9.610, de fevereiro de 1998. Todos os direitos reservados à editora. Não vou falar qual editora, mas é uma editora grande, ela está entre as 15 maiores do país. E na última linha, referindo-se às publicações do módulo, diz: não representam recomendação ou incentivo ao consumo. Porém, fica evidente o apelo de propaganda em favor das mídias aqui já citadas. Na página 95, dica de leitura em uma página de matemática. Seja amigo da leitura. Fora de contexto, enquanto não é dado ênfase nesse quesito na matéria de português. Na página 173, horta comunitária, para mim remete a ideologias. Na 203, módulo 2, tráfico de animais silvestres, narrativa político-ideológica. Página 221, fala de cidadania, abre precedente para narrativa político-ideológica, mãe, filha, biológica e filho adotivo. Na página 234 a 236, mostra diferentes tipos de escolas com viés ideológico. A escola da China, ela vem assim bonitinha, toda arrumadinha, e uma escola do Paraná, em ruínas, dá uma conotação negativa ao ensino do passado. Na página 249, a família de Marcelo, personagem que faz a mulher, lembra a figura masculina. Na página 260, o caminho sempre pode melhorar. O poema traz uma conotação ideológica. Fala em iluminação e roubos. A gente sabe muito bem que essa questão de iluminação e roubos era até uma proposta do Fernando Haddad na corrida presidencial, né? Ele queria colocar mais iluminação nas ruas para poder diminuir a criminalidade. E ao mesmo tempo que tinha a proposta também de soltar todos os bandidos assim que praticavam pequenos
furtos. E não é o diferente o que a gente está vendo aí, né? Bom, na página 280 de Geografia, ampliando os saberes, chama a atenção para questões sociais, apelo ideológico. No módulo 3 do segundo ano, na página 7, a página 27 de português, ênfase em tema ambiental, na matéria de português. E aqui só uma curiosidade, a escola ela solicitou um monte de material didático, um monte de material escolar, e engraçado que ela não recomendou ter um dicionário, né, quando da solicitação do material escolar. Não havia nenhuma menção a isso, é só uma pergunta e um questionamento. Na página 10 a 13, salienta propaganda, né, e não diz nada a respeito de publicidade. Bom, vou insistir um pouco mais nesse tema. Vou ler aqui o que tem escrito na página 19 de produção textual do módulo 3, né? Então, anúncio de propaganda. Neste capítulo, você aprendeu que o anúncio de propaganda tem como objetivo promover uma ideia e convencer as pessoas a concordarem com ela. Agora você e um colega vão criar um anúncio. Vocês podem produzir o anúncio sobre o tema comércio ilegal de animais. O comércio ilegal de animais aqui ele vem em negrito, enfatizando, né? Aí depois, ou eu escolher outro. Depois, vocês vão gravar as principais informações em um áudio anúncio e publicá-lo num site ou blog da escola ou da turma. Para planejar o anúncio, aí vem em seguida as instruções, né? Para planejamento do anúncio, sigam as dicas abaixo. Pensem em um tema importante. Vejam algumas sugestões. Desmatamento, reciclagem, uso consciente da água, poluição. Escrevam frases curtas para montar o anúncio. Criem um nome para o anunciante, ou seja, para a instituição que está divulgando o anúncio. Escrevam um slogan, lembrando-se de que ele deve ser curto e de fácil memorização. Vocês também podem desenhar um símbolo para representar a instituição. Pesquisem imagens relacionadas ao tema. Separem materiais necessários à produção do anúncio, como cartolina, lápis, caneta, colorida, tesoura de ponta. De novo, enfatizando, o que foi visto aqui na produção textual, na matéria de língua portuguesa, a ênfase em montar um cartaz ideológico, né, com temas ideológicos ambientais. Se isso já está no segundo ano dessa forma, imagine no terceiro e nos próximos anos. É essa a preocupação, e não enfatiza de forma alguma a diferença entre propaganda e publicidade, né? Publicidade ela quer te vender algo, vai promover algum produto, né, para que você que se impele a comprar esse produto, e a publicidade ela vai tentar fazer você mudar de atitude, ou melhor dizendo, propaganda. Enfim, o que temos aqui é um capítulo inteiro ideológico, né? Pormenorizando o estudo da língua portuguesa. Na página 15, outra propaganda ideológica, sem muito destaque, o estudo das sílabas guá, guê e gui. E na página 16, outra propaganda ambiental e pormenorizando o estudo das vogais A, E e I, junto do encontro das consoantes G e U. Por último, na página 19, é solicitado a confecção de um cartaz ideológico, para não dizer ativista, ao invés de dar ênfase à matéria em questão. Igual eu comentei agora há pouco, a página 19. Na página 26, vem falando do projeto Jubarte, também outra questão ideológica. Na página 23, fala em verbetes. Não explica o que são verbetes, apenas demonstra um exemplo clássico do socioconstrutivismo, né? Que a criança ela tem que deduzir. Eu acho que deveria ser explorado mais. Eu não sei se isso foi explorado em sala de aula, pode até ter sido explorado, mas eu fiz essa experiência. Eu perguntei ao meu filho o que são verbetes. Você entendeu? E tinha alguns exercícios, inclusive. Eu peço que façam essa experiência. Pergunte a seu filho o que são verbetes. Você estudou isso? Até eu mesmo fui pesquisar, confesso, eu também não sabia bem o tema, o que era, pesquisei e, lógico, né, vocês podem pesquisar e obter a resposta. Bom, continuando. Na página 28, a fantasia das histórias. Conforme já dito em slide anterior, não explica a diferença entre história com H e história com E. Nas páginas 30 e 31, a única explicação que posso ter para esta página 30 refere-se ao tema Felicidade Cansa. Seria a preparação da base para vir em seguida com desconstrução da família, portanto, conteúdo político ideológico. A única explicação que eu teria para essa página seria esta, né? Formando aí uma base, né? O comecinho para poder mais adiante aprofundar nesse tema. No módulo 3, né, continuando, na página 197, outro ativismo ambiental, né, fala da escassez de água e não cita alternativas em estudo. É importante economizar, claro, porém deveria citar também alternativas como dessalinização de água marinha para o consumo humano. No geral, nos cadernos de História e Geografia, não identifiquei um único mapa do Brasil, ou exercício envolvendo mapa, apesar de conter um mapa mundi e um mapa do Brasil na última página, mas nenhuma indicação no restante do caderno. Na página 236, ativismo ambiental, desmatamento e poluição. Enfim, existem outras pequenas coisas indicativas nesse sentido também, mas por alto já é o suficiente para a gente tirar uma análise. E aqui eu coloquei aqui uma imagem aqui de George Orwell, que ele diz assim, que
quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Isso é uma frase de George Orwell, do livro 1984. Sobre a nova língua, se todos os anais dizem a mesma coisa, então quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Novamente aí, só pra gente fixar, né? O que ele diz aqui dos anais, é grande mídia, né? A imprensa que domina a narrativa. E agora vamos fazer aqui a conclusão da análise. Para finalizar essa análise, toda essa conversa que tivemos até aqui, o material ele aparentemente apresenta tendência político-ideológica no longo prazo, a conta-gotas mesmo, né? Algo que não é perceptível facilmente. Porém, estudando um pouco as estratégias das políticas de esquerda, fica evidente o ativismo de longo prazo. É sabido que os movimentos progressistas estão presentes em nossa cultura há mais de 50 anos, se retroalimentando e mantendo o quadro político do Congresso Nacional que temos hoje. A mesma base política que se mostrou mais forte e que aprovou a BNCC. Sendo o povo inundado dessas ideias socialistas, fica fácil de entender como foi possível aprovar uma BNCC nos moldes socialistas em meados de 2017. A mídia se autopromove nas escolas, produz o que deve ser tido como verdade, propõe uma nova língua, praticamente, e ao mesmo tempo omite fatos históricos, nega clássicos da literatura, forma a base que vai em busca dos cursinhos pré-universitários, promove militância política desde cedo. O modus operandi observado se dá da seguinte forma: nas diversas matérias, a atividade proposta geralmente faz uma referência a um noticiário ou jornal da grande mídia, especialmente do Grupo Folha, UOL ou Grupo Globo, e quase nenhuma referência a livros clássicos da literatura. De forma bem sutil e ardilosa, vai se construindo uma base militante ideológica no imaginário das crianças. O objetivo fim do aprendizado, na questão de português e outras matérias, acaba por ficar em segundo plano. Não há um só capítulo que não massifique e retorne ao tema ambiental exaustivamente, sempre fazendo a crítica destrutiva, evidenciando o problema e nunca a solução, a censura do pensamento a longo prazo e a conta-gotas. E lá na frente, tendo a opinião diferente, você acaba praticando crime pensar, justamente porque você acaba pensando errado enquanto deveria pensar certo. Bom, agora vamos partir para um assunto que ele é um pouco complicado de dizer nas redes sociais, que é o estado que a gente está vivendo atualmente, né? Esse estado de exceção, todo mundo preso em casa. Então eu vou deixar aqui a indicação, como eu havia dito que no final eu ia indicar alguns vídeos, né? Vou deixar aqui esse vídeo, é só acessar lá na bitchute.com, você vai encontrar esse vídeo plandemicmovie.com. Você vai encontrar esse vídeo, ele fala, uma doutora, ela fazia parte da equipe que isolou o HIV, né, da saliva e do sangue, e ela relata a história dela, o que ocorreu com ela, a doutora Judy Mikovits, ela é uma PhD, né? Tem até o print de algumas falas dela aqui, né? Exatamente o que está acontecendo com a 19, né? A gente não pode falar o nome. Ó, o jogo é impedir as terapias até que todo mundo esteja infectado e empurrar as VAC, sabendo que as VAC contra gripe aumentam as probabilidades em 36% de pegar o C19. Aí o repórter pergunta, de onde vêm esses dados? Ela mostra um documento, né? Tem um print aí, ó, de uma publicação do ano passado, onde militares que passaram pela VAC, né? E ela explica isso aí. Um outro cientista nesse mesmo documentário, ele diz, isso não faz sentido, usarmos máscara em um cenário agudo para nos proteger, vestindo máscara literalmente ativa seu próprio vírus. Bom, isso aí para ter apenas uma noção do que falam fora da grande mídia, né? Isso aí não vai ser veiculado nunca. Eles nunca vão admitir que fizeram terrorismo com a população, né? Essa é a verdade. Bem, agora aqui nós vamos entrar num assunto delicado, que é a utilização da plataforma Zoom, né? Aí eu vou deixar aqui mais a indicação de um vídeo do Bernardo Kirsten. Vocês podem procurar aí, ó, procurar saber quem é Xi Jinping. É um documentário, podem pesquisar aí na internet, aí no YouTube, vocês vão encontrar um documentário muito bem feito do Bernardo Kirsten. Inclusive tem uma imagem aqui, ó, de como que é a ditadura comunista lá na China, como eles controlam as pessoas. Tem até aqui, ó, representa uma ameaça à civilização mundial. E toda empresa da China espalhada pelo mundo afora tem compromisso com o Partido Comunista Chinês de relatar informações assim que solicitadas. Então, não só isso, mas eu deixei também uma alternativa, dicas de segurança e sugestão de aplicativo, né? Por exemplo, foi uma pesquisa aleatória que esse
professor Jacques Lima, né, ele dá dicas aqui, ó, como se proteger, né? No caso, a Anvisa bloqueia aí o aplicativo Zoom, tem esse problema. Você tem também repórteres falando da segurança, mas todos eles dizem quanto às falhas de segurança do aplicativo Zoom, mas jamais comentam essa questão da ligação da mídia, né, essa ligação das empresas com o Partido Comunista Chinês e essa obrigatoriedade de passar dados assim que solicitado, né? Então é um problema isso. Bom, outro vídeo que eu deixei aqui do Bernardo Kirsten também, né? É a mídia de mãos dadas com o Partido Comunista Chinês. Busquem esse vídeo aí, que é muito interessante também. Tem vários prints, tem aqui as notícias que o Bernardo Kirsten apresenta no vídeo dele. Grupo Bandeirantes e China Media Group fecham um acordo de cooperação. É um acordo de cooperação entre a Band e a China. Imagina, uma reportagem ali que eu mostrei aqui da China, né? Imagina se a Band vai falar mal da China. Nunca, né? Ou vai falar contra alguma empresa da China. Eu acredito que não, né? Para vocês verem aí, né? Outra aqui, ó. China assina memorando, é a mesma notícia, né? Aqui. Ambos realizarão operações em cinema, televisão e esporte. Outra. Governo de São Paulo abriu escritório voltado a negócios em Xangai, diz Dória. Olha aí. O Dória de mãos dadas com o Partido Comunista Chinês. Aqui no G1 Negócios, né? Durante esses programas que beneficiam diretamente o setor agropecuário paulista, Dória citou investimentos em rodovias na hidrovia Tietê-Paraná, uma nova malha ferroviária no estado e 28 aeroportos regionais, além de saneamento básico e tecnologia. Tudo isso num prazo de 4 anos, tudo financiado pela China. Ele citou também mais de... Aí tem aqui a quantidade, as cifras aí, né? A Exame aqui também, ó. Chinesa, CTG, vira a maior geradora privada de energia do país. Bom, todo o documentário tá lá no Bernardo Kirsten, podem procurar, deem uma olhada lá, é bem interessante. Aí, no final do vídeo, a repórter diz: essa ideologia será ensinada nas escolas e empresas estatais, ou seja, se espalhará pelo mundo. Então, ficamos em alerta aí quanto à invasão chinesa aí, né? Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso bate-papo, desse vídeo com cara de podcast, né? Então, aproveitando aqui para os agradecimentos, né? Só fazer o agradecimento aqui, o Congresso Brasil Paralelo, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, né? Bernardo Kirsten, o Terça Livre, todos eles passam muitas informações importantíssimas. Comunicação e Política do Fernando Mello, que eu estou sempre visitando. Vai ter indicação aí também do livro George Orwell, procurem lá, leiam esse livro que é maravilhoso, te dá um esclarecimento aí, tua mente vai abrir para o que está acontecendo aí. Essa musiquinha de fundo, o canal Caçando o Verbo, eles utilizam essa musiquinha, é bem bacana, né? Dá uma atenção especial. Lembrando assim, pessoal, que nós não somos inimigos da escola, né? Muito pelo contrário. O que não dá é para engolir essa rasteira que a BNCC tenta passar na gente, né? Então, a melhor forma de barrar isso é você acompanhar o material didático que o seu filho tem acesso, conversar com os professores e pode ter certeza que dá resultado, viu? Eu já vejo que já deu resultado na escola do meu filho. Bom, como esse foi o meu primeiro vídeo, podcast de forma amadora, né? Deu muito trabalho para reunir todas essas informações. E se para ti fez um sentido, se te ajudou em algo, peço que apoie esse trabalho, né? Aí eu posso acatar eventuais sugestões que por acaso vocês deixarem aí nos comentários, né? Ou enviar no e-mail cultura.reverbera@gmail.com. Tem o Instagram, né? E caso você queira um PDF desse material, eu envio para vocês pelo e-mail que eu já mencionei aqui. Ah, pessoal, eu não posso esquecer de mencionar a Super Live, né? Do nosso grande Fernando Mello, idealizador da Super Live, que sempre passa muitos ensinamentos aí, com o Silvio Grimaldo, Fernando Mello, Fabiana Barroso, Evandro Pontes. O cara é uma bíblia em termos jurídicos, o cara manja muito. Shockwave, a Ju Ginger, eu também de vez em quando eu visito lá o canal deles. Então tem muita gente boa aí na internet, falando coisas importantes fora da grande mídia, que vale a pena consultar. A Bárbara, do Te Atualizei. Então tem uma gama aí de indicação de canais bons aí, para você se atualizar e ver notícia diferente do mundo real, sair um pouco da grande mídia. Um forte abraço para vocês, até um próximo vídeo. Tchau aí, fiquem na paz, fiquem com Deus.